Sei que vivemos dias de muitas batalhas em nossa caminhada de fé. Nessas batalhas enfrentamos muitas dúvidas e essa é a função do diabo, nos roubar e tentar nos destruir colocando dúvidas da existência e da soberania de Deus. O que fazer, já que desejamos viver para Deus, mas ao mesmo tempo somos pressionados pelo medo, ainda que saibamos que em Cristo somos vitoriosos? É preciso entender e crer que eu sou quem a palavra diz. Quando permitimos que o Espírito Santo implante a palavra que dá vida em nosso íntimo, isso nos leva à plena convicção de que pertencemos a Deus. A Bíblia nos diz que todos quanto receberam Cristo Jesus, este deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, e que recebemos o Espírito que nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamá-lo Abba, Pai. Portanto, sei que todos os dias em nossos ouvidos vêm insinuações, influências para roubar aquilo que você é, mas creia que você é filho de Deus e que sobre você não existe culpa, porque a palavra diz que você é perdoado, justificado, santificado em Cristo e que agora manifesta a justiça de Deus em Cristo Jesus, por meio da fé, e esse é o maior milagre que Deus pode operar em mim e quer operar em você. Vamos cantar? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olá a todos que estão nos assistindo hoje. Quero deixar algumas orientações para os próximos dias e o nosso preparo também para o retorno com as celebrações presenciais. Nosso plano, se não mudar nada, se não houver nenhuma orientação diferente por parte do governo, prefeitura, é retornarmos no primeiro domingo de agosto com a Ceia do Senhor. No entanto, nós vamos precisar fazer inscrições pelo site ou ligando para a igreja. Essas inscrições serão feitas na última semana do mês de julho. Não vamos já começar a fazer. A semana passada já teve gente ligando, se inscrevendo. Não precisa fazer isso. Nós vamos fazer um revezamento também para domingo, não para os outros domingos. Pretendemos ter mais celebrações da ceia do que só no primeiro domingo, onde as pessoas poderão ir se revezando e estabilizando melhor sua saúde, as coisas se encaixando melhor. Vamos ter somente a celebração presencial na manhã, às 10 horas pela manhã. Não teremos EBD no mês de agosto, somente a partir de setembro. Recomendamos também que os pais que têm crianças com menos de 13 anos não tragam para as reuniões, para evitar que eles passem por algum problema. E também idosos com mais de 60 anos que têm algum problema, acumulando também alguma outra doença que poderia incluí-lo mais no grupo de risco, que também fique em casa aguardando um pouquinho mais. Então já estamos chegando quase na abertura total. E se atrapalharmos com alguma decisão precipitada agora, as coisas podem ter que retornar ao estado de antes. Não queremos prejudicar nem o funcionamento da igreja, nem a saúde de ninguém. Vamos ter tapetes sanitizantes na entrada do templo e também a medição de temperatura com termômetro específico para isso, infravermelho, digital. Então, estamos tomando os cuidados também com a higienização aqui do espaço. Como depois da celebração temos que ter uma higienização, nós ainda não teremos condições de fazê-lo rapidamente para estar tudo pronto para a celebração das 18h30. Por isso que teremos somente a celebração das 10h30 e às 18h30 continuaremos gravando a celebração, você poderá assistir da sua casa, tá bom? Estamos nos organizando, muita coisa é nova para nós, algumas perguntas não sabemos o que responder, mas se você tiver alguma dúvida, você pode ligar aqui para a igreja, falar comigo, com a Vera. Se nós não estivermos, ela pode anotar a pergunta e nós poderemos entrar em contato com você e respondermos depois. Pedimos também que você continue nos ajudando com a doação de gêneros alimentícios e também com a doação de itens de higiene
que já estamos precisando para essa semana. Temos tido várias doações e as coisas chegam e já logo saem. Então, se você puder nos ajudar logo nesses primeiros dias do mês, será bastante importante. Além também do dízimo, da oferta, que seja a sua dedicação generosa, assim como Deus tem sido generoso em te suprir, assim como a sua família. Próximo domingo é o domingo de missões, então estaremos arrecadando para o Fundo de Missões também, para suprir nossos missionários, e que temos as parcerias, e também continuamos com a campanha da construção. Lembre-se que são aquelas cotas de R$400, ainda não completamos, apesar de já termos um investimento nesse sentido, e vamos prosseguir. Queremos que quando você retorne, a escada já esteja pronta e a nossa obra mais avançada, tá bom? Então aguarde novas informações e vamos dedicar agora dízimos e ofertas. Não esqueça de ser específico na sua instrução no envelope, enviando também para o WhatsApp da igreja o comprovante do seu depósito com as especificações de doações. Deus te abençoe, participe conosco alegremente, generosamente da nossa celebração ao Senhor. Deus te abençoe. Até mais. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pra meu coração. Achei alívio e libertação. Esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima
Olá, queridos, estamos juntos aqui para mais um tempo de intercessão. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14, nos versículos 13 e 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, em meu nome, eu farei. Quantas vezes, nós falamos a seguinte expressão, agora só podemos orar. Quando orar precisa ser o nosso primeiro recurso, muitas vezes nós temos deixado como o último recurso de Deus para a nossa vida. Mas a oração é a nossa maior arma, As nossas orações, elas têm poder, principalmente porque elas são feitas em nome de Jesus. E nós podemos, nesse instante, nos lembrar que temos orado, temos nos reunido como igreja e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Essa semana nós temos tantos motivos de gratidão, de exaltarmos o nome do Senhor Jesus por todos os feitos que Ele tem realizado no nosso meio. Isso é motivo de graças, de alegria e paz ao nosso coração, porque nós temos recorrido ao Senhor e o Senhor tem atendido as nossas súplicas. Nós estamos aqui hoje para celebrar uma vitória. O irmão Valmir, ele está acordando, do seu período de coma. Ele estava com muita dificuldade e graças a Deus o Senhor tem ouvido as nossas preces e ele está se restabelecendo e nós cremos que em poucos dias ele estará em casa. E isso é motivo de gratidão. Continuamos ainda intercedendo por essa família, a família do irmão Paulinho, da irmã Esther e seu filho, e cremos que o Senhor está nos atendendo e logo nós estaremos aqui para celebrarmos a pessoa de Jesus por tudo que Ele tem feito. Também temos motivos de súplica. Essa semana nós temos a irmã Fernanda Luna, ela está infelizmente acometida com o vírus e ela está em casa tendo todos os cuidados que ela precisa e isso entristeceu o nosso coração, pela pessoa também do Felipe, do JP, de Deus estar protegendo essa família, cuidando e trazendo cura completa para a sua vida, para que logo eles possam estar bem e livres de tudo isso. E queremos orar por você. Nós não sabemos ao certo aquilo que tem se passado no seu coração, mas nós queremos, como a palavra nos diz, que se orarmos em nome de Jesus, o Senhor estará atento à súplica do seu povo e Ele fará conforme a sua vontade, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós temos a pessoa de Jesus, a quem recorremos quando nós temos momentos de aflição, momentos de angústia, de dor, de tristeza, e também temos a pessoa de Jesus, quando nele nos alegramos pelos milagres, pelas bênçãos recebidas, pelos cuidados e pelos favores não merecidos. Nós queremos nesse instante, Pai, louvar o Teu nome, Pai, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ouvido a oração do Seu povo e o Senhor tem nos abençoado. Pai, nós queremos te agradecer pela melhora que o Valmir já está tendo. E nós queremos pedir que o Senhor continue agindo sobre esta família, trazendo cura total sobre este lar, cuidando também da saúde do irmão Paulinho, da irmã Esther, e que logo, Pai, essa família possa estar plenamente recuperada e louvando e engrandecendo o Teu nome, porque cremos, Pai, sabemos que a vitória está vindo das Tuas mãos. Nós também queremos te pedir pela vida da Fernanda, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Jesus, da sua vida, que está acometida com esse vírus.
Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem preservado a sua vida e nós queremos pedir que o Senhor continue agindo para que ela possa estar totalmente restabelecida e que nenhum mal possa estar sobre o seu lar, sobre a vida do Felipe, nem sobre a vida do seu pequeno filho, Pai, mas que eles possam, Pai, estarem sendo guardados e protegidos por Ti e que em breve nós estaremos juntos aqui, Pai, celebrando e Te agradecendo pelo Teu cuidado sobre eles. Pai, sobre a vida do Teu povo. Ó, Pai, alcance cada um de nós, alcance os nossos amigos, alcance as pessoas que estão, Pai, vivendo esses dias difíceis sem ter uma experiência próxima contigo, mas que o Senhor possa dar oportunidade deles entenderem que a caminhada com o Senhor é sempre mais leve, que a busca, Pai, pela Tua presença nos faz termos paz e tranquilidade em meio às aflições. Que a Tua presença, Pai, possa invadir os nossos corações e o Senhor possa nos fortalecer para que em tudo a gente possa reconhecer a Tua mão poderosa sobre nós e o Teu sustento, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em meio a tudo que temos vivido. Obrigado pela fidelidade com a Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque os dias estão passando. Lá atrás a gente pensava como seria difícil sobrevivermos tanto tempo longe, mas o Senhor tem nos unido, Pai, através do Teu Espírito, através dos recursos que temos recebido. E o Senhor tem sustentado a vida da Tua igreja. E o Senhor tem nos aproximado mais de Ti. E o Senhor tem sido, Pai, a nossa diferença no nosso viver. O Senhor tem sido a marca deste lugar, deste povo. E nós somos gratos, Pai, pela Tua presença, que faz toda essa diferença em nós. Que o Senhor possa receber, Pai, toda a honra e toda a glória por tudo o que estamos vivendo e que em breve o Teu povo possa estar aqui mais uma vez, reunido para Te adorar e celebrar o Seu santo e bendito nome. Esteja conosco, Pai, nos abençoando em tudo que ainda precisamos e que a Tua graça sobre a nossa vida possa nos valer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma mensagem que toque ao seu coração e venha transformar as nossas vidas. Boa noite. Eu sou da amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos olhar para a palavra de Deus para aprendermos mais sobre o dom do aconselhamento. Estamos nessa reta final da nossa série a respeito dos mandamentos recíprocos da palavra. E nesses mandamentos recíprocos vamos falar sobre aconselhem-se uns aos outros. É o que está em Romanos 15, 14, no que a palavra de Deus diz assim, eu leio segundo a NVI. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aconselhar uns aos outros é o nosso objetivo diante do que a palavra de Deus nos diz nesse momento. E aconselharmos uns aos outros é também um grande privilégio, porque se nós olharmos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, veremos que um dos principais títulos que se dá a Jesus é o de conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. E nós podemos viver esse ministério de Jesus através do aconselhamento. O que nós vamos fazer agora nós vamos olhar para esse versículo de Romanos 15, 14, e cada uma das suas palavras e das suas expressões, e explorarmos biblicamente o que esse texto quer dizer para nós. Começando pelo início. Meus irmãos, é assim que Paulo começa a falar com as pessoas a respeito de aconselhamento. Paulo ele era a maior autoridade em relação à Igreja de Cristo em Roma, mas ele não usou a sua autoridade para justificar arrogância. O sentimento que Paulo tem é de igualdade para com todos os irmãos. Esse sentimento também é manifesto lá em Filemão, nos versículos de 15 a 17, onde Paulo fala a respeito do escravo Onésimo.
Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, diz Paulo, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo fala sobre este escravo fujão chamado Onésimo, escrevendo a Filemon, e ele fala, este escravo e eu somos a mesma pessoa. Nós somos iguais, nós somos irmãos, não há diferença. Esse é um dos princípios mais elementares do aconselhamento, que não é uma relação de autoridade, mas é uma relação de mutualidade, de ajuda mútua no falar e no ouvir. O texto continua, meus irmãos, eu mesmo estou convencido. Isso me faz refletir no que teria convencido Paulo a respeito da maturidade daquela igreja. Porque Paulo está convencido de que a igreja está cheia de bondade, é uma igreja plena de conhecimento, é uma igreja que é capaz de promover e de praticar o aconselhamento mútuo. Ele está convencido porque a igreja está correspondendo à palavra. A igreja está falando coisas boas e fazendo aquilo que é certo. No texto de Mateus, no capítulo 12, Jesus fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Veja que a igreja aqui de Roma está provando para o apóstolo Paulo que ela tem coisas boas no seu coração. O seu tesouro é bom, ela tem boas palavras. É essencial termos boas palavras para podermos aconselhar uns aos outros. Se o meu coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, está cheio de amargura, como que eu vou tirar coisas boas do meu coração para aconselhar o meu irmão? Isso não é possível. Eu tenho que ser uma árvore boa, uma árvore que se alimenta das águas da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que é a água viva. E dessa maneira eu posso alimentar o meu irmão. É necessário sermos curados, estarmos em um processo de cura e de recuperação para auxiliarmos os nossos irmãos através do aconselhamento. O texto continua e vamos fazendo assim. Isso se chama sermão textual. Pega um versículo, lê e vai lendo, vai lendo, vai lendo. Meus irmãos, Romanos 15, 14, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios. Essa é uma palavra muito importante na palavra de Deus. Estarmos cheios, estarmos plenos, estarmos completos. A plenitude e a abundância, que no Novo Testamento são sinônimos, eles são antônimos de ócio e de mediocridade. Nós escapamos do ócio espiritual, nós escapamos da mediocridade no nosso relacionamento com Deus, quando nos enchemos do Espírito Santo, conforme diz a palavra, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, porque no Espírito Santo não há dissolução. No vinho há dissolução, no vinho há a festa da carne, no vinho há o pecado que está à espreita, apenas esperando aquela fraqueza, e o vinho nos deixa mais fracos, mas o Espírito Santo nos deixa mais fortes. Portanto, deixar-vos encher do Espírito Santo. Devemos estar cheios de coisas boas. Devemos ter o tesouro do nosso coração cheio da palavra de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, nós temos um versículo que fala a respeito das virtudes cristãs, da fé, da perseverança, do amor, da sabedoria. E esse versículo diz: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se estivermos cheios,
não seremos inoperantes. Se estivermos cheios, não seremos improdutivos. Se estivermos cheios de Deus, não seremos medíocres. E nossa vida com Deus será abundante e plenamente satisfatória. No entanto, o texto continua e fala que nós temos que estar cheios de uma qualidade divina, que é a bondade. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Essa palavra diz respeito à bondade que vem apenas de Deus. Eu sei disso porque está escrito. E a palavra em grego é análoga, Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Essa bondade apenas Deus tem. E nós só teremos essa bondade se nós formos cheios do Espírito Santo. Se Deus nos conceder sermos bons como Ele é bom. Dessa maneira e com esse Espírito que podemos aconselhar e ajudar uns aos outros. O texto ainda continua, porque a igreja de Roma, Paulo estava convencido, não estava apenas cheia de bondade, mas estava plena em instrução. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Essa expressão é muito semelhante àquela que ocorre em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala sobre a palavra de Deus. A Escritura diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O preparo pleno, a capacidade plena, a instrução plena, todos estes vêm da palavra de Deus. Nós não estamos plenamente instruídos se não estamos cheios do conhecimento de Deus através da sua palavra. Deus nos deu esta revelação por meio de Jesus Cristo e do testemunho dos seus santos apóstolos. Este testemunho, este registro, nos instrui em tudo o que precisamos aprender para conhecermos a vida abundante, para termos vida plena e vida virtuosa, segundo as riquezas de Deus. Essas virtudes que nós vivemos por meio da palavra de Deus, nós não vivemos por meio de outras palavras, por meio de outros conhecimentos. Conhecer as coisas do mundo pode ser útil. Ter um grande e vasto conhecimento de como o mundo funciona pode ser uma coisa muito boa para você ter uma boa profissão e assegurar um bom sustento para a sua família. Mas nenhum desses conhecimentos te fará mais virtuoso. O único conhecimento que faz com que você tenha uma vida mais plena e uma vida mais virtuosa é o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabe disso, ele sabe que a instrução plena vem da palavra de Deus. Se queremos ser instruídos, se queremos ser sábios e se queremos ter a oportunidade de aconselhar e instruir o nosso próximo, devemos fazer tudo isso de acordo com a palavra de Deus, porque é através da Bíblia que Deus se comunica conosco. Seguindo então o texto, nós vamos falar a respeito de uma palavra. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes. Capazes. Em grego, dunamenoi. Aqueles que têm o poder, aqueles que têm a capacidade, não apenas no sentido de operar ou de realizar alguma obra, mas aqueles que têm o poder vindo de Deus para fazer aquilo. A capacidade para o aconselhamento mútuo não vem de muito estudo, a não ser que esse estudo seja da palavra de Deus, pois a capacidade vem do Espírito Santo. E quando somos plenamente instruídos, quando somos cheios da bondade, do amor de Deus, o amor pelos fracos, o amor pelos destituídos, o amor por todas as pessoas que precisam do Evangelho, quando somos cheios de Deus,
temos o poder de aconselharmos uns aos outros. Em Romanos 7,18, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo está falando, na minha carne não há poder, na minha carne não há capacidade, na minha carne eu não consigo fazer o que agrada a Deus. Portanto, quando vamos aconselhar, quando vamos edificar, exortar, animar, ajudar os nossos irmãos, isso não deve ser feito de acordo com a nossa vontade, pois a nossa carne, o nosso cérebro, o nosso ser humano físico não tem essa capacidade, mas o ser espiritual, quando é cheio de Deus, tem esse poder. Portanto, Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Toda boa obra que nós temos para realizar vem da parte de Deus, e o poder vem da parte de Deus. Encerrando este versículo, meus irmãos, escreve o apóstolo Paulo, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Quando aconselharmos uns aos outros, estaremos vivendo essa plenitude da vida em igreja, se é que estamos seguindo os princípios delineados na palavra de Deus. A respeito de aconselhamento, é muito interessante nos lembrarmos que a Bíblia tem um livro de conselhos, um livro inteiro dedicado a bons conselhos para todas as pessoas, novos e antigos convertidos, pessoas jovens, pessoas velhas, crianças, pessoas que estão namorando, pessoas casadas, pessoas com dificuldades, pessoas com muitos filhos, netos, pessoas que estão sozinhas na vida. Todos os conselhos estão no livro de Provérbios. E é interessante que este livro de conselhos, que é o livro de Provérbios, tem conselhos a respeito de aconselhamento, porque a palavra de Deus ela é completa dessa maneira. E em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 10, nós podemos aprender muito a respeito de aconselhamento. A palavra de Deus diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O aconselhamento é um ministério separado para as pessoas que são humildes. Tanto dar quanto tomar conselhos da maneira correta envolve ter muita humildade, pois a arrogância e o orgulho nos impedem de nos tornarmos sábios. Também mais adiante em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 6, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Se eu sou uma pessoa arrogante, eu não quero aceitar os conselhos daqueles que me amam, então eu não terei a vitória. E ainda mais, um pouco antes, Provérbios capítulo 12, versículo 20 diz: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Se você ler numa versão mais tradicional, ela vai traduzir literalmente. O sentido literal no hebraico é está com os conselheiros da paz. Isso remete a um tempo nos quais os reis iam para a guerra. E os reis eram cercados de conselheiros. E aqui no livro de Provérbios está escrito que se você aconselha a paz, você é feliz. O seu objetivo ao aconselhar as pessoas não deve ser fazer o que você nunca fez, ter a satisfação que você nunca teve, ter a vingança que você nunca conseguiu realizar. Porque esse tipo de conselho não promove a paz. Mas se o seu conselho for de uma pessoa que quer a paz para todos, se o seu conselho for de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, se for um conselho cheio de amor, cheio de temor de Deus, um conselho para o perdão, para o arrependimento, então você será alegre, porque é isso que a palavra de Deus diz. Eu quero encerrar a nossa reflexão sobre o aconselhamento falando de dois homens sobre os quais a palavra de Deus nos ensina. O primeiro, já mencionado na mensagem da manhã,
Barnabé, o filho da consolação. E Barnabé também foi um grande e importante conselheiro para o apóstolo Paulo no começo da sua jornada cristã. E se nós abrirmos em Atos, no capítulo 15, veremos de que maneira Barnabé é um exemplo de bom conselheiro. Atos 15, do versículo 37 ao versículo 39, eu leio de acordo com a versão da Almeida Fiel, está escrito: Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Por que Barnabé, neste texto, é o exemplo de um bom conselheiro, de um conselheiro humilde, de um conselheiro que ele é cheio de bondade e plenamente instruído? Porque ele faz a parte dele. E Barnabé é muito sábio, ele sabia que Marcos tinha um chamado, sabia que valia a pena investir na vida de Marcos, algo que Paulo foi aprender e perceber muito no final do seu ministério. Mas Barnabé se colocou abaixo da pessoa a quem ele aconselhava. Barnabé foi humilde, deu espaço e liberdade para que Paulo tomasse sua própria decisão. E quando Paulo tomou uma decisão diferente da decisão que Barnabé estava convencido que era a decisão certa, quando Paulo decidiu não seguir o bom conselho de Barnabé, Barnabé simplesmente tomou consigo Marcos e foi fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa reação humana é fazer bico, é falar: se você não quer me ouvir, então vai lá, se exploda, se ferre, vai lá, você vai sofrer e você vai aprender com o sofrimento. Mas Barnabé não tem tempo para isso. A vontade de Barnabé é fazer a vontade de Deus. Então, se eu posso fazer a vontade de Deus com Paulo, amém. Se Paulo não quer levar consigo Marcos, amém. Eu vou fazer a vontade de Deus. Ele dá a liberdade para que Paulo tome suas próprias decisões e segue caminhando com o Senhor. Porque ser um bom conselheiro não quer dizer ser sempre ouvido. Ser um bom conselheiro é sempre falar a coisa certa. A responsabilidade de quem vai ouvir está em quem vai ouvir. E quem vai falar apenas pode falar as boas palavras que vêm da parte de Deus. O outro homem que a Bíblia nos ensina é Aitofel. E além de ser um lindo nome para as gravidinhas, as pessoas que estão planejando ter filhos, é também um exemplo de um mau conselheiro. E é curioso que ele era um mau conselheiro que era muito ouvido, extremamente respeitado. E sim, Aitofel deu bons conselhos em um momento, mas em outro momento ele começou a dar maus conselhos quando ele manifestou a vontade de manipular a política do povo de Israel. Quando a vontade dele foi apoiar Absalão em vez de Davi e fazer com que tudo acontecesse do jeito que Aitofel queria. Nessa arrogância de aconselhar as pessoas não para o seu bem, mas para controlar o resultado que esse conselho vai ter, o fim de Aitofel foi trágico. Vamos ler então, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, e depois a gente pula exatamente um capítulo, para o capítulo 17, versículo 23. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Esse é o começo de Aitofel. Ele era ouvido. E para ele ser ouvido era a coisa mais importante. Fossem seus conselhos bons ou ruins, todo mundo tinha que segui-los. O seu orgulho começou a inchar, a sua arrogância começou a aparecer, porque no fundo ele era um mau conselheiro. No fundo ele não estava cheio de bondade. Ele não era plenamente instruído na palavra. Talvez fosse muito instruído na palavra, tivesse um vasto conhecimento do que está na Bíblia, mas não era pleno nisto, porque só conseguimos ser plenos se a palavra de Deus dentro de nós não está contaminada pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios planos e pelas nossas próprias vontades.
Portanto, o fim de Aitofel, pulando apenas um capítulo, 2 Samuel 17, 23, está descrito dessa maneira. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Sermos bons conselheiros não é apenas uma questão de promovermos saúde na igreja. Mais profundamente que isso, é uma questão de termos saúde em nosso coração. Porque quando fazemos a vontade de Deus, estamos certos de estarmos falando e fazendo a vontade de Deus. Quer sejamos ouvidos, quer não, temos paz e temos alegria, porque estamos aconselhando de acordo com os preceitos daquele que é o maravilhoso conselheiro, que nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender, aquele que está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. A pergunta que eu tenho para que você possa refletir nesse momento é: que tipo de conselheiro você deseja ser? O que será mais importante para você a partir desse momento, no qual a palavra de Deus falou aos nossos corações? Será mais importante para você ser ouvido e obedecido? Ou será mais importante para você ser cheio de bondade e falar as palavras da parte de Deus que alegram o seu coração? Que Deus possa abençoar os nossos corações nesse momento e nos capacitar para tomarmos a decisão correta. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual